tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por ele. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmola, não façais soar diante de vós a trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade, já receberam a sua recompensa. Mas, quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que sabe o que se passa em segredo, dela vos dará a recompensa. Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Uma boa noite a todos. É uma grande alegria podermos estar aqui mais uma vez e trazermos as nossas singelas reflexões. Um trabalho que vimos buscando realizar, analisando, procurando extrair dessas preciosidades que são as palavras de Jesus, verdadeiros ensinamentos que nos ajudarão no cotidiano, no dia a dia, durante os nossos embates, as nossas dificuldades. Eles se tornarão o sustentáculo para que possamos vivenciar esses momentos. E desta reflexão, nós extrairemos nesta noite algumas interpretações que nós podemos dar a diversas palavras, frases contidas nessa citação de Mateus e que poderão nos servir para que, através de um entendimento maior, estejamos nos conduzindo nas nossas ações diárias em maior conformidade a estas leis divinas, eternas, imutáveis, amorosas do nosso Pai. Uma das palavras que nos chama a atenção e que Jesus enfatiza é a questão da recompensa. Vamos buscar refletir juntos de que se trata essa recompensa. E mais, qual é a melhor recompensa? Porque podemos compreender que ele se refere à recompensa dos homens e à recompensa de Deus. Então, a recompensa dos homens, diante das boas obras, das boas ações que nós podemos vir a fazer, ela se traduz em uma estima e uma consideração a que possam nos devotar aqueles que tenham essa percepção daquilo que nós fizemos. De uma certa forma, alimenta o nosso ego. E, no mais das vezes, alimenta ainda a maior das fragilidades humanas, que é a nossa vaidade. Já a recompensa divina, ela é infinitamente variável. A recompensa dos homens, ela não está senão por um momento, ela tem uma breve duração. Ao menor deslize de nossa parte,
E nós podemos ver ruir todo um arcabouço de ações voltadas ao bem, em função de uma situação que muitas das vezes não atende àquilo que se busca, que se observa. Então nós ouvimos dizer assim: ele é tão bom, mas veja para qual time ele torce. Uma pessoa tão bondosa, mas olha para qual partido ele se simpatiza. Nós retiramos crédito quando percebemos não atendido algum quesito que para nós julgamos importante, julgamos caro. E aquela pessoa que tínhamos então alta conta, nós vamos retirando estima, consideração. A recompensa divina, não. Deus nos conhece profundamente. Sabe dos nossos esforços mais íntimos. Conhece as nossas limitações. E, sobretudo, julga as nossas intenções. Ele nos ama. A recompensa humana, por outro lado, ela atende a um caráter imediatista de nossa parte. Nós queremos um reconhecimento imediato das coisas que fazemos. A recompensa divina não se dá desta forma. Ela virá num momento oportuno. E, na verdade, virá quando nós mais necessitarmos. E isto prova, naquelas palavras do próprio Chico, quando ele nos recorda de que o bem que fizeres em algum lugar é o teu advogado em toda parte. Então, de uma forma ou de outra, as boas ações, os créditos que nós venhamos a conquistar e que fiquem entre nós e o Pai, se traduzirão oportunamente como aquele auxílio tão esperado em um momento de grande necessidade. E será muito bem-vindo termos esse galardão nos aguardando para aqueles momentos de maior dificuldade. Na vida terrena, quando possível, nós buscamos manter uma soma, um valor para os momentos de necessidade. Buscamos ser prudentes sempre que possível. O mesmo se dá nestas questões da recompensa a que se referiu Jesus. Então é preciso que nós avaliemos quais são as nossas perspectivas de vida. Se são perspectivas de presente ou se são perspectivas de futuro. Por conta de que a contabilidade divina, ela funciona de forma diferente da contabilidade humana. Então, o que podemos receber da parte de nossos irmãos e que chegue para nós na conta da retribuição pura e simples do bem que venhamos a fazer, a lógica do amor divino é diferente. Ela não é essa da retribuição, ela é a da multiplicação. Por isso que Jesus nos orienta, para que tudo que venhamos a fazer de benefícios prestados aos nossos irmãos nas suas necessidades, que possa ficar entre nós e Deus, por essa condição bastante natural
de que a recompensa divina, ela vai atender a necessidades que nós já trazemos e aquelas necessidades que nós venhamos a vivenciar. Então, que cada um de nós possa fazer a sua reflexão, mas não esquecer essa orientação preciosa de Jesus, para que a mão esquerda não saiba o que dá, o que faz a mão direita. Nós vamos encontrar estas palavras de Jesus em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, sobre essa mesma intitulação. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E Kardec nos ensina que fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é um mérito ainda maior. É sinal de uma superioridade moral. Porque é necessário fazer abstração da vida presente e termos um olhar de vida futura para renunciar à satisfação que nos dá o testemunho dos homens e aguardarmos a aprovação de Deus. Ele nos diz ainda que aqueles que estimam mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus, mostram com isso que têm mais fé nos homens do que fé em Deus. E que não acreditam na vida futura. Se dizem que acreditam na vida futura, não agem ou não agimos como se de fato acreditássemos. Por conta, ele segue dizendo, quantos não há que não fazem um benefício, senão na esperança de que o seu beneficiado irá gritar o seu nome sobre os telhados. Quantos não há que de público na claridade dão grandes somas, mas que de forma oculta, na obscuridade, não dariam talvez uma moeda. Que dizer daqueles que autoexaltam as suas próprias ações beneméritas, muitas vezes até ampliando a necessidade daqueles que auxiliaram, com vistas a valorizar ainda mais o seu ato de bondade. Ora, se um benfeitor orgulhoso, ele é depreciado entre os homens, que será diante de Deus? É o que nos traz Kardec. Que pensar daqueles que fazem pesar sobre o outro o preço dos seus sacrifícios e muitas vezes exigem testemunhos de reconhecimento do bem que fazem. Então Kardec diz que a estes nem mesmo a recompensa dos homens, nem mesmo a alegria de ouvir o seu nome sendo abençoado. De modo que ele nos dá a entender que a beneficência sem ostentação, ela tem um duplo mérito. É caridade material e é caridade moral. Porque a caridade moral, ela busca ter esse cuidado de não ferir a suscetibilidade daquele que já passa por uma necessidade, que se coloca com empatia no lugar do outro, porque hoje é o outro que necessita e amanhã podemos ser nós mesmos. Então, ela tem esses cuidados, ela é doce, ela engendra meios de fazer com que a dignidade, o amor próprio daquele que já está em uma condição de necessidade,
não seja ferida. E nós trazemos para ilustrar, para fixar essa orientação de Kardec, no capítulo 13, uma passagem do nosso querido Chico, que tem a sua vida toda rica de exemplos que podemos analisar, refletir, extrair, garimpar de toda a sua vivência para a nossa própria conduta. Conta-se que haviam terminado as atividades daquele sábado sob o abacateiro. E o Chico, assim como tantos trabalhadores da seara espírita e tantas outras, quando concluído o seu trabalho, ele ia trabalhar. Assim, ele deixa o local em que estavam e vai com um pequeno grupo para fazer a distribuição de algumas cestas básicas, pois que ele iria levá-las a famílias que ele sabia passarem por necessidade. E esse pequeno grupo, acompanhando o Chico, sabia onde ele decidiria, se destinava a entregar esses mantimentos em caixas. E quando estavam caminhando, eles percebem que o Chico, ao invés de seguir na direção para onde iriam, ele desceu o quarteirão. Então eles disseram a ele: Chico, não é por aí, não é por esse caminho. E ele disse: não, é por aqui. Ele desce aquele quarteirão, contorna a rua e vai do outro lado, no portão dos fundos, e bate para entregar a cesta básica, a cesta de mantimentos. Porque ali estava uma família, não uma família necessitada, mas uma família que passava por necessidades. E ele não queria, indo ali entregar na porta da frente, ferir a suscetibilidade daqueles que já estavam passando por uma situação de muita dificuldade. Então nós vemos que a caridade moral, ela tem esses liames, esses cuidados. Ela sabe levar o auxílio sem ferir de qualquer forma aquele que já está em uma condição de dificuldade. Mas nós, seguindo o capítulo 13, nós vamos encontrar uma belíssima mensagem em Instruções dos Espíritos. Uma mensagem que vem sob a lavra de Irmã Rosália e chega a Kardec em 1860. E esta mensagem está justamente intitulada A Caridade Material e a Caridade Moral. E ela já inicia a sua mensagem com um axioma que nós conhecemos muito. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros tudo o que quereríamos nos fosse feito. E ela diz que nesses dois preceitos se encontram toda a mensagem do Evangelho de Jesus. Que se postos em prática esses dois preceitos, nada mais de guerra, nada mais de dissensões, de desentendimentos, nada mais de pobreza, e ela não teria de ver novamente como viu nos bairros miseráveis de Paris, mães arrastando consigo crianças necessitadas de tudo. Ela enfatiza a necessidade da prática da caridade moral, mas ela quer realmente nos dar a entender, a compreender melhor o que seja a caridade moral. Aquela que qualquer um de nós, todos nós, podemos fazer.
a que nada custa, materialmente falando, mas que é a mais difícil de colocarmos em prática. Ela diz ainda que a caridade moral, ela está em nos suportarmos uns aos outros, e que muitas vezes é o que nós menos fazemos, porque há mérito, é caridade moral, saber calar quando fala um mais tolo, saber não ouvir a palavra de zombaria que escapa de uma boca acostumada a escarnecer, saber não ter a visão daqueles, não ver aqueles que olham para nós com ares de superioridade, quando muitas vezes, frequentemente, estão bem distantes disso. Então, isto é caridade moral. É o que nos diz a irmã Rosália. Então, a caridade moral, ela está também em não anotar os erros de outrem. E, igualmente, para que a gente possa também melhor entender o que, ou exemplificar o que seria essa prática da caridade moral, nós nos recordamos também de uma situação vivenciada pelo nosso querido Chico. Ele atendia multidões. Aqueles tempos eram muito difíceis, a mediunidade muito pouco compreendida. Ele passava os seus percalços. Porque nós temos, às vezes, aquela imaginação de que essas pessoas, esses missionários, esses santos, eles tiveram uma vida com seus caminhos coloridos, sulcados de pétalas de rosas perfumadas, mas não é bem assim. Ao contrário, são caminhos pedregosos e cheios de espinhos. O Chico passava as suas agruras, mas ele tinha na sua mãe aquela confidente com a qual todas as noites ele confabulava, um espírito já de grande compreensão, de elevada envergadura espiritual. E ela então lhe diz: Chico, nesses momentos existe um remédio para essas situações. Quando você perceber que irá perder a paciência com alguém, ou que você vai perder o controle da situação, tome a água da paz. Muitos conhecem essa passagem da vida do Chico. Na manhã seguinte, ele acorda todo cheio de alegria, porque havia um remédio. E ele vai procurar nas farmácias da cidade. E bate em cada uma delas, procurando a água da paz, a água benta, a água santa. E ele não encontra. E é um Chico frustrado que sua mãe vai receber na noite seguinte. E é nesse momento que ela lhe passa duas grandes lições. Uma, a lição do silêncio, e a outra, a lição da oração. Então ela lhe diz que toda vez que ele percebesse que fosse perder a paciência, perder o controle diante de qualquer situação, que ele colocasse um copo com água, pegasse um copo, tomasse um gole de água e mantivesse essa água na boca, sem engolir, até a vontade passar, porque ela passa. E se não passasse, para que ele colocasse novamente um outro gole de água. É claro que de nada valerá nós nos utilizarmos dessa orientação de Maria João de Deus
E quando nós estivermos em silêncio, nosso pensamento prosseguir, enviando os petardos mentais, como diz Joana de Ângeles, na direção daqueles que nós ali, naquele momento, nos sintamos incomodados ou estejamos ali numa situação de um sentimento conflituoso. Então, a necessidade de manter, além do silêncio, a prece. Esse elo de ligação com os nossos benfeitores, que jamais se fazem de rogados para nos ajudar, seja quando for, e só aguardam o momento em que nós oportunizamos que venham nos assistir. Mas o fato é que o Chico era visto constantemente com uma garrafinha de água ao seu lado, o que não deixa de ser realmente uma boa orientação, porque a água faz bem, hidrata e poderá nos ajudar em alguns momentos a evitar aquilo que poderia talvez se transformar em uma situação que tornaria o nosso dia muito mais difícil, ainda que nós ali já estejamos envolvidos nas nossas dificuldades, nas vicissitudes que são naturais da vida. Mas existe uma forma de nós procurarmos nesse momento não darmos, favorecermos que esse envolvimento que nos tira o equilíbrio possa se transformar em situações que trarão ainda mais problemas. Aquilo que Kardec vai chamar dos tormentos voluntários. Aqueles que não estavam sequer previstos no nosso planejamento reencarnatório. E que de uma faísca nós podemos muitas vezes transformá-la em uma fogueira incontrolável pelas situações e pelas condições que poderão advir de um momento impensado de nossa parte. Então, buscar essa prática da caridade moral é a orientação dessa nossa querida irmã Rosália. Mas é preciso que nós façamos ainda uma reflexão um tanto mais aprofundada do que quis dizer para nós Jesus com essas palavras que o evangelista Mateus registrou. Ele se utiliza de uma figura de linguagem. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Ora, ele não se referiu a mãos do outro. São as nossas mãos. E são as mãos de um mesmo corpo físico. Ora, como é possível que a mão esquerda não saiba o que dá, o que faz a mão direita? Então nós precisamos refletir. Quando nós chegamos aqui nesta casa, nós adentramos o ambiente, conversamos entre nós, nos sentamos. Será que nós saberíamos dizer quantas vezes, desde a nossa chegada, os nossos olhos piscaram? Quantas vezes o nosso coração bateu? Ou, para ficar mais fácil, quantos passos nós demos? Quantas vezes nós respiramos? Quando a prática da caridade for algo tão natural em nós, tão espontâneo, que sequer a mão direita saiba do que faz, aí sim, a mão esquerda não saberá.
Quando se tornar de nossa parte tão natural o exercício do bem, sem olhar a quem, sem escolher a quem, preocupado apenas em auxiliar, em prestar o nosso concurso, o nosso auxílio, a nossa ajuda àquele que precisa, de forma tão natural e tão espontânea, nós atingiremos essa condição que Jesus nos orienta a vivenciar. Estamos, por certo, ainda em busca dessa condição de realizar o bem pelo bem, sem nos preocuparmos em recompensas, sem nos preocuparmos com a ingratidão, porque se a recompensa estará entre nós e Ele, entre nós e Deus, não nos sentiremos atingidos por aquele sentimento que nos envolve quando nossa atitude, nossa ação não ganha reconhecimento. Porque dizem os espíritos elevados que aquele que sofre a ingratidão terá ainda em maior conta essa recompensa divina por não havê-la recebido daquele que foi beneficiado. Então, um bem jamais se perde. Mas nós vamos dizer, é difícil alcançarmos esse estágio da prática espontânea, natural do bem. E nós fomos então pedir ajuda desta vez para Humberto de Campos. Na obra Jesus, na obra Boa Nova, sobre o tema Jesus e o Precursor. Quando então Humberto de Campos traz para nós aqueles retratos da vida de Jesus. E trata-se de um momento em que estão Maria e Isabel, justamente conversando sobre João Batista e Jesus. Ali trocando suas impressões, elas que passavam momentos de muitos cuidados com os seus filhos. E então ali, ao se despedirem, ali daquele ambiente familiar, amoroso em que estavam, Isabel convida Jesus para que fossem com eles. E ele diz, não, João irá primeiro. E de fato João Batista, ele é o precursor de todas as ideias, as orientações que viriam e que Jesus traria. Ele vai e exerce a sua ação, desbravando por meio da sua disciplina, por meio da sua atitude firme nas suas orientações, para que depois viesse a mensagem de amor de Jesus. E nesse sentido, João Batista representa essa austera disciplina, como diz Humberto de Campos, que antecede a espontaneidade. Então, João Batista nos representa, ele representa os nossos melhores esforços, as nossas lutas íntimas por vencer a nós próprios, para que alcancemos esse estágio de trabalho, de ação no bem, na bondade, no amor, tão naturais em Jesus. As virtudes desenvolvidas por excelência. Para ele não era difícil curar cegos de nascença, mancos, coxos, leprosos, lunáticos. Ele não tinha dificuldades em transformar a água em vinho. Ele não tinha dificuldade de caminhar sobre as águas, posto que a prática do bem, a bondade, já
fazia parte da sua natural atitude em relação a todos nós, a qualquer semelhante. Então nós temos em João Batista aquele que nos representa nesses esforços nossos de todos os dias, do nosso cotidiano, por sermos melhores, ainda que por vezes inconscientemente. Todos estamos a caminho de alcançar essa condição, esse status de realização do bem para com todos aqueles que necessitem, sem desejar, sem almejar qualquer recompensa, qualquer retribuição, apenas pelo desejo de servir, de auxiliar. E nós não podemos deixar de ressaltar o quão feliz foi Kardec ao inserir em Instruções dos Espíritos esta mensagem de Irmã Rosália. Ela nasceu na França, no século XIX, a filha mais velha de 4 irmãs. E logo aos 10 anos, ela fica órfã. E juntamente com a mãe se responsabiliza pelos irmãos menores. Conhece as práticas, as atitudes, as ações de muitos daqueles que eram voltados às casas de caridade. E desde a tenra idade busca ajudar aqueles que necessitavam. Para além das suas atividades de casa, ela, com autorização de sua mãe, passa a prestar um trabalho voluntário nos hospitais, realizando curativos daqueles que estavam adoentados. Um período muito difícil vivenciado na França, no período pós-Revolução Francesa. E ela busca então filiar-se ao noviciado. E desenvolve ali em Paris, um dos bairros mais miseráveis, um grandioso trabalho, uma grandiosa tarefa no bem. Ela criou uma rede de ações que incluíam ali farmácias, clínicas, asilos, creches, que por meio da sua ação, do seu natural pendor a fazer o bem, a praticar a caridade, toda uma rede de ações é, a partir dela, iniciada. Vem, então, aquele período da cólera, e ela já, como madre superiora no convento em que ela trabalhava, é vista por diversas vezes, atuando diretamente, auxiliando a todos aqueles que estavam com a cólera. Era vista recolhendo corpos, sem preocupar-se se seria contaminado ou não. Atos de verdadeiro heroísmo, sem se preocupar com a própria vida. Houveram diversos conflitos após a Revolução. E ali entre os proletários e os burgueses, muitos conflitos internos na França. E ela não se preocupava em escolher um lado, mas acolhia todos que ela pôde, para evitar que fossem mortos. E não raras vezes foi vista no fronte, nas barricadas, se colocando em risco de vida, para pedir que deixassem de matarem-se uns aos outros. Não houve um só dia de toda a sua vida que ela não tivesse se levantado para pegar a sua sacola de mantimentos e descer à rua, fosse sol, fosse frio, chovesse ou não, ela era vista indo levar mantimentos para famílias necessitadas. E assim, toda a Paris passou a conhecê-la
Diversas redes, instituições de caridade tiveram como início as suas ações. Os Vicentinos de Paula tiveram início a partir da irmã Rosália, que passou a orientar a organização dessas ações. Então, uma vida, 54 anos dedicados naquela região à prática da caridade. E o que ela buscava o tempo todo no seu trabalho, ela dizia que a cada necessitado que ela podia atender, ela via neles o próprio Mestre. Era Jesus que ela buscava. Por isso que ela não descansou, enquanto não pôde, durante toda a sua existência, fazer todo o bem possível. Desencarna aos 70 anos. E neste dia, toda Paris e diversas outras cidades se mobilizam e buscam estar presentes. Multidões vão às suas exéquias. A imprensa francesa noticia com grande pesar e todos se enlutam pela passagem daquela que todos, direta ou indiretamente, foram beneficiados pelo trabalho de irmã Rosália. Então, estas páginas que nós encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo não são apenas belas páginas para a nossa leitura agradável, mas a vivência em cada uma dessas frases, dessas palavras, há ações daqueles que se doaram e vêm com autoridade moral trazer essas orientações para todos nós. E para nós concluirmos, não por acaso, encontramos uma mensagem. É uma mensagem que se encontra na obra Poetas Redivivos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que é de autoria espiritual de Alta de Souza, e que traduz bem o que a irmã Rosália tanto disse a todas aquelas suas irmãs que estavam em aprendizado. Todo momento ela dizia da sua busca, porque ela almejava o sublime encontro com Jesus. E este poema de Alta de Souza é intitulado Sublime Encontro. E diz assim: se procuras o Cristo soberano, por excelso refúgio às próprias dores, busca hoje, amanhã, por onde fores, o torturado coração humano. Desce ao vale dos grandes amargores, onde revelam sofrimento insano, a aflição, a miséria, o desengano, entre flagelos purificadores. Desce a feição do sol na noite fria, levando a caridade por teu guia, ajudando e servindo cada hora. E, ante a luz da divina primavera, encontrarás o Cristo que te espera, crucificado em cada ser que chora. Muito boa noite a todos, uma abençoada semana para todos nós, cheia de muita paz, de muita luz e de muitas reflexões com Jesus. Muito obrigada.